Quem nunca de nós aqui presente nunca se sentiu pressionado ou perseguido? Para os irmãos que trabalham no comércio, são vendedores, sabe que existe uma pressão constante e intensa para que a meta seja alcançada. Mas não é só no trabalho que nós lidamos com esta pressão, e às vezes até mesmo com uma perseguição, seja aberta ou talvez mesmo velada. Nós lidamos com pressões na nossa escola. É aquele pessoal que descobre o seu apelido e então começa a te pressionar e até te perseguir ali na escola com aquele apelido. É na sua família. Você tem algumas dificuldades ali, você começa a lidar com pressões, às vezes perseguições na sua família, e também nós podemos perceber esta pressão nos relacionamentos e também naquilo que nós chamamos de consciência. Muitas vezes por nós mesmos, por motivos pessoais, nós nos sentimos pressionados e perseguidos por nós mesmos. Mas o fato é que todos nós lidamos em algum momento com pressão e ou perseguição. Lidar com pressões e perseguições não é muito bom. Muitas vezes são injustas, mas são necessárias. Lidar com pressões e perseguições é necessário porque as pressões nos mostram quem nós somos. As pressões, elas revelam para nós os nossos valores. Elas mostram para nós o que realmente importa na vida. É quando nós estamos lidando com pressões e ou perseguições que nós percebemos o que é mais importante na nossa vida. Qual é o valor maior da nossa vida? E é nesses momentos que nós revelamos quem nós realmente somos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, ele lidou com muitas pressões e perseguições. E essas pressões e perseguições, elas revelaram para as pessoas quem era Jesus, quais eram os valores de Jesus. Elas revelaram para as pessoas o que era mais importante para Jesus. E nesta noite, dando continuidade às meditações no Evangelho de João, nós queremos considerar o texto que está registrado no capítulo de número 5, nos versos 19 a 47, e à luz desse texto, que é uma resposta a uma pressão e perseguição sofrida por Jesus, eu quero destacar então 4 verdades a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero lhe convidar a ficar de pé. Nós não leremos este texto totalmente, até o verso de número 47, mas nós leremos dos versos 19 até o verso de número 23, e à medida que nós formos caminhando na leitura, nós vamos caminhando também na exposição e vice-versa. Evangelho segundo João, capítulo de número 5, verso de número 19. Então Jesus lhe disse: em verdade, digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Senhor Deus, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor nos abençoe
e nos oriente com a tua palavra. Que o Senhor tire de nós todas as distrações, todos os empecilhos, impedimentos que nos impedem de receber a tua palavra nesta noite. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, atue para que o nosso coração esteja cativo e unicamente cativo à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, o apóstolo João escreveu esse evangelho para responder duas questões de extrema importância em nossas vidas. Quem era Jesus e qual deve ser a atitude correta em relação à pessoa de Jesus? Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isto é o resumo do Evangelho de João. E para que este resumo, esta tese seja comprovada, João, então, ele faz recortes de vários sinais, momentos em que Jesus fez curas, ou um milagre, para demonstrar a sua divindade, para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua grandeza. Mas João, para provar essa sua tese de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, ele se utiliza também de vários discursos de Jesus. E o texto que nós lemos aqui, do verso de número 19 até o verso de número 47, é um destes discursos. Os irmãos lembram, no último domingo que nós nos encontramos, que Jesus faz a cura de um paralítico que estava no tanque de Betesda. Depois que Jesus cura aquele homem, cria-se uma revolta contra Jesus, porque Jesus curou aquele homem e curou no dia de sábado. E então os fariseus, juntamente com toda a classe religiosa da época, os judeus, começaram a arquitetar um plano para perseguir Jesus. Eles pressionam Jesus porque Jesus está curando ao sábado. E esse discurso é a resposta de Jesus à pressão e à perseguição que é impetrada pelos judeus, como está descrito aí no verso de número 18. E aqui, meus irmãos, neste discurso, nós percebemos que Jesus, ele revela quem ele é, ele revela os valores que ele tem e ele demonstra o que é mais importante. Veja que, à luz desse texto, eu quero destacar então 4 verdades a respeito da pessoa de Jesus. A primeira verdade, meus irmãos, é de que Jesus é o Cristo digno de ser honrado pelos homens. Esta verdade nós podemos perceber especificamente dos versos de 21 a 23. Mas veja bem, o texto começa dizendo que o próprio Senhor Jesus, ele vai responder àqueles homens. E João tenta demonstrar para nós que Jesus, ele é digno de honra enquanto Filho de Deus. Ele é o Cristo digno de honra, mas veja bem para nós entendermos o que é ser honrado nesse sentido. Ser honrado, meus irmãos, é nós darmos o devido valor a alguém. Não é reconhecer que ele tem valor, entende isso? Porque as pessoas, em algum sentido, reconheciam que Jesus tinha um valor. Elas até recebiam Jesus. Mas o problema é que elas não davam o valor devido a Jesus. E o que João está demonstrando aqui, meus irmãos, é que esse Jesus que é descrito, ele deve ser honrado. Ele deve receber o valor devido. Primeiramente, porque ele é igual a Deus em suas obras. Veja, o texto diz no verso 19, em verdade, eu digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Nós já vimos à luz de João, no capítulo de número 1, verso 1, que esse Jesus, ele é o Criador, ele estava presente na criação. Mas agora veja que nós temos aqui Jesus dizendo que tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Ele estava envolvido na obra da criação, mas agora esse Jesus está envolvido na obra da redenção. O objetivo dele é que os homens o honrem. O objetivo dele é que os homens o dê a glória devida a ele. E por isso, ele demonstra que tudo que o Pai faz, ele também o faz. Ele deve ser honrado, porque ele é honrado pelo Pai.
Note, meus irmãos, de que esta ideia, que ele é honrado pelo Pai, está aí no verso de número 23, quando diz para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Agora, como é que o Pai demonstra esta honra ao Filho? Note nos versos acima que nós podemos perceber que duas maneiras o Pai honra o Filho. Primeiro, quando o verso da palavra de Deus nos diz aí, no verso de número 20, que o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. A honra do Pai ao Filho está no fato dele amar esse Filho. Mas note que esse amor aqui aponta para uma intimidade tal que não tem segredos entre o pai e o filho. Deus confia no Filho, Ele ama o Filho a tal ponto dele mostrar tudo o que Ele faz. E mais, a tal ponto dele garantir que por meio de Jesus maiores obras ainda aconteceriam. Ora, se vocês estão maravilhados porque vocês viram esse paralítico sendo curado, pois pelo poder que o Pai dá ao Filho, pela autoridade que o Pai dá ao Filho, pela honra que o Pai dá ao Filho, vocês vão ver coisas maiores ainda, mais maravilhas ainda. E você pode pensar no Evangelho de João e lembrar aqui, se isso foi maravilhoso ver um paralítico andando, o que seria então ver uma pessoa depois de 4 dias morto e sepultado, sair de dentro de um sepulcro com vida? Você entende o que é que Jesus está dizendo aqui? Vai vir coisa grande por aí. E essa não é uma interpretação que nós encontramos nos dias de hoje desse texto, né? Se você crê em Cristo, então vai ter muitas coisas grandes na sua vida. Mas isso não é a ideia aqui do texto. O filho honra o pai porque ele é amado pelo pai. Mas ele é honrado pelo pai também quando o pai encarrega ele de executar o plano eterno. Veja que o texto diz no verso 21, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Deus encarrega Jesus de executar o plano. E, meus irmãos, se você tem um plano que glorifica a Deus, se você tem o maior plano que nós encontramos nas Escrituras, que é o plano da redenção, e Deus então encarrega o seu filho para que ele seja responsável. De tal maneira que a palavra de Deus diz que o Senhor confia esse plano a ele. Ele não precisa se preocupar, ele não precisa estar observando se o filho faz a coisa do jeito que ele está. Não, ele confia, ele entregou totalmente. Observe que este Jesus, ele é digno de honra, porque ele julgará os homens. Como nós vimos, a palavra de Deus nos dizendo, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Observe que haverá um dia em que os homens chegarão diante de Deus. E naquele dia, eles serão julgados de acordo com a palavra do Senhor pelo próprio Filho. Agora veja que aqui nós temos uma mudança, porque Jesus é aquele que salva. Nós já temos visto à luz de João capítulo 3, que ele tem demonstrado a sua missão é trazer a salvação. Mas à medida que os homens rejeitam esta salvação, quando eles se encontram com Jesus no último dia de vida, ou para entrar, começar a eternidade, eles então terão que lidar agora não com o Salvador, eles vão lidar com o juiz, que julga de forma imparcial, que julga sem jeitinho, né? Que julga de forma justa. Esse Jesus deve ser honrado pelos homens, porque ele é quem irá julgar estes homens. E se os homens não o honram agora, eles irão honrar Jesus, eles vão dar o valor devido a Jesus, como a música que nós cantamos hoje, que reflete o que está descrito no livro de Filipenses. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todo joelho honrará Jesus. Reconhecerá que ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Mas o chamado de Jesus é para que os homens reconheçam que ele é o Cristo digno de ser honrado pelos homens.
O texto continua, meus irmãos, e a partir do verso 24 ao 30, nós percebemos que Jesus é o Cristo que tem autoridade sobre a morte. Veja o verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Em nada posso fazer por mim mesmo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus é o Cristo que tem autoridade sobre a morte. E o texto que nós acompanhamos aqui, ele descreve, meus irmãos, pelo menos 3 tipos de morte, ou pelo menos a morte em 3 aspectos. Se nós observarmos o verso de número 24, aponta para uma morte que eu diria espiritual. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqui precisa ser uma morte espiritual, por quê? Porque note, o texto está dizendo que essa pessoa ouviu e passou da morte para a vida. Essa morte espiritual é o estado que todos nós nascemos. Nós nascemos espiritualmente mortos. Nós nascemos espiritualmente separados de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Observe que esse modo de nós vivermos, esse estado de morte espiritual descrito, é caracterizado, de acordo com Efésios capítulo 2, 1 a 3, pelo andar conforme o curso deste mundo, pelo andar conforme a vontade do diabo, para satisfazer a vontade da carne. Como é que nós sabemos que nós estamos mortos espiritualmente, que nós estamos separados de Deus, que nós não estamos vivendo de acordo com o que Deus quer que nós vivamos? Ora, é se nós estamos andando no curso deste mundo. E a ideia aqui é de um barco que é colocado numa correnteza e não tem ninguém para remar. E ele simplesmente é levado pela força da água, simplesmente é levado pelo vento. Ele não muda a direção. Note que todos nós, em algum sentido, nós estamos neste rio também. Todos nós estamos lá. Todos nós somos barquinhos que também estamos lá. Qual é a diferença para aquele que é crente em Cristo Jesus e para aquele que ainda está morto espiritualmente? É porque esse que está morto espiritualmente, ele não consegue fazer nada. Ele só segue porque ele é levado pela força da correnteza. Mas o crente, ele nada contra a corrente. Ele nada contra a corrente. Ele faz força, ele se esforça, porque agora ele está vivo. Ele não está submisso à vontade do diabo. E aí note, meus irmãos, que o texto de Efésios capítulo 2 é bem marcante nisso. Olha, são por natureza filhos da ira, estão vivendo segundo a vontade da potestade do príncipe do ar. Este viver, caracterizado por um estado de morte espiritual, é caracterizado também por uma vida que busca satisfazer as suas próprias vontades. Então, qual é a vontade que você busca satisfazer na sua vida? Porque se a vontade que você busca satisfazer é a sua vontade, da sua carne, da sua natureza, dos seus pensamentos, de acordo com Efésios capítulo 2, 1 a 3, você está morto espiritualmente. Você está separado de Deus. Você está num estado extremamente complicado. Porque todos nós sabemos que uma pessoa que está morta, quanto mais tempo ela passa,
pior ela fica. Não é verdade? Ela começa a entrar num estado de putrefação. E chega a um ponto que você não suporta. E talvez essa mesma verdade se aplique de forma integral na vida do homem sem Cristo. Quanto mais ele passa nesse estado de morto espiritualmente separado de Deus, mais a situação dele piora. Mas nós temos uma boa notícia aqui. É que a palavra de Deus nos mostra de que esse Jesus tem autoridade sobre este aspecto da morte também. Ele pode te dar vida. Ele pode mudar a sua realidade. Mesmo que você esteja num estado já avançado de podridão por causa dos seus pecados, esse Jesus pode mudar a tua realidade. Ele pode te fazer um novo homem, uma nova mulher. Ele pode te fazer uma nova criatura. O texto continua, nos mostrando agora que além dessa morte espiritual, há também uma morte física. No verso de número 25 ao 27. Quando aqui, em verdade, eu digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então a ideia aqui é de que vai chegar um dia que essas pessoas que estão mortas fisicamente, elas vão ouvir a voz do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós nascemos no estado de morte espiritual. Nascemos separados de Deus. Mas os nossos pecados impõem para nós um fardo, que é o fardo da morte. O salário do pecado é a morte. Nós morremos porque nós pecamos. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com um velório, nós devemos trazer à nossa memória que isso daqui aconteceu, não foi por causa de doença A, ou de doença B, ou de doença C. Não. Isso foi uma justificativa, uma explicação. Nós morremos por causa do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que esse Jesus, ele também tem autoridade para nos livrar desta morte. Haverá um dia em que, como a palavra de Deus diz, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E eles viverão. E aqui, meus irmãos, isto deve servir de um grande alento para nós. Isto deve servir de um grande alento para nós quando nós lidamos com esta realidade. Deve servir um grande alento para você. Eu estava, irmãos, pensando nesse texto e na minha mente veio 4 pessoas. Irmão Francisco, irmã Nailê, irmã Elisete e irmã Dark. E a gente sofre com a perca dessas pessoas. E tantas outras pessoas que nós ouvimos e pela nossa vida nós vimos que nós perdemos. Mas veja como esse texto é um alento para aqueles que creem em Cristo. É um alento para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, porque um dia eles ouvirão a voz. Um dia eles ressuscitarão. Um dia eles ganharão vida, porque Jesus tem autoridade para dar vida novamente. E é por isso, meus irmãos, que por mais que nós enfrentamos as lutas pela perca dos entes queridos, quando este é crente, nós podemos ainda nos alegrar em Cristo Jesus, porque nós sabemos que não ficará morto para sempre, não permanecerá ali, o túmulo, o seu caixão não é a última cena da sua vida. Haverá uma cena maior, uma cena eterna, uma cena que é gloriosa para todo sempre, uma cena que vale a pena nós aguardarmos, uma cena que vai nos deixar maravilhados, porque nós veremos, se nós não morrermos, se nós formos arrebatados, nós veremos isto acontecer. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos descansar e saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre a morte física também. Mesmo que por um momento nós parecemos derrotados por ela, mesmo que por um momento nós parecemos que não há esperança, o que resta é só aquela cena triste ali no cemitério, mas ali não é o final.
Porque no dia em que Jesus chamar, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nós temos ainda um terceiro aspecto desta morte, que eu chamaria de morte eterna. Verso 28 a 30. Não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui nós encontramos uma verdade que é muito importante. Não serão só aqueles que creem em Jesus que serão ressuscitados. Todos serão ressuscitados. Mas aqui o texto nos diz que haverão dois grupos. Perceba que os que tiverem feito bem, e aqui entenda que feito bem, não é a pessoa que fez boas obras, mas é a pessoa que crê em Jesus, que foi discípulo de Jesus, que fez de Jesus o seu maior valor na vida. Eles então ressuscitarão para a vida, e os outros que praticaram o mal ressuscitarão para o juízo. Ora, você observe que aqui, nesta morte eterna, é onde a desesperança existe eternamente. Nesse estado aqui, já não há mais esperança. E veja, irmãos, para a morte espiritual há esperança. Porque se você está morto, espiritualmente separado de Deus, então Jesus pode mudar a tua realidade agora. Você pode passar a ter vida. Você pode ser uma nova criatura agora. Se uma pessoa, se você nesse exato momento morre, e se você crê em Cristo, há esperança ainda. Porque haverá um dia que você vai ressuscitar. Mas quando chega no estado da morte eterna, não tem esperança. Ali não tem mais jeito. Ali não adianta mais você fazer o que quiser fazer. Não tem mais jeito. E isso fica perceptível, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e nos lembramos do que diz o evangelista Lucas, no capítulo 16, registrando ali aquela história do rico e do Lázaro. E ali você percebe o rico querendo ter um pouco de alívio do seu sofrimento. E então Abraão diz, olha, não tem jeito, quem está lá não passa para cá. E quem está aqui não passa para lá. Não tem jeito, não tem um meio termo, não tem como dar um jeitinho. Note que nós podemos lembrar ainda do que diz Apocalipse capítulo 20, no verso de número 10. Quando ali o apóstolo João, ele nos diz o seguinte: o diabo, verso 10, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Verso 13 a 15, o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregou os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então note que o que nós encontramos aqui é a verdade de que esta morte eterna não tem jeito, não tem esperança. Se você morre sem Cristo, você está numa eternidade sem Cristo de modo irreversível. E eu quero que você entenda isso. Nós não estamos falando de 10 anos, nós não estamos falando de 20 anos, nós não estamos falando de 200 anos, nós estamos falando de uma eternidade em tormento e em sofrimento eterno por causa do pecado. O pecado que Jesus pode te livrar. O pecado que Jesus pode trazer cura para a sua vida. Mas os homens, apesar de saberem disso, ainda continuam na sua mesma batida, no seu mesmo estilo de vida, andando no mesmo curso deste mundo, sem entender e sem lembrar que eles já estão no estado de morte, caminhando para uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. A palavra do Senhor continua nos dizendo de que esse Jesus,
que é o Cristo, digno de ser honrado pelos homens, que tem autoridade sobre a morte, ele é o Cristo, e as testemunhas, e as diversas testemunhas afirmam esta verdade. Os versos de número 31 a 39 do nosso texto nos mostra isso. Se dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ele está dizendo, ora, existem testemunhas que comprovam a minha divindade. Vocês mesmos foram lá em João, e vocês perguntaram a respeito de João. Os irmãos já lembram que nós vimos no capítulo 2, no capítulo 1 e também no capítulo 1 especialmente, as pessoas vão lá e procuram de João saber de Jesus. E João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês até se alegraram. Ora, os judeus se alegravam com a ética de João. Se alegravam com o estilo de vida de João. Mas quando eles eram confrontados com seus pecados, eles saíam de fininho, saíam pelas tabelas e rejeitavam João. E Jesus diz, João testemunhou. João testemunhou que eu sou o Cristo. As obras que eu faço, como nós vimos no verso 36, testemunham que eu sou o Cristo. As obras que eu faço testemunham que Deus, que o Pai me enviou. Ora, meus irmãos, bastava apenas os homens olhar para o Antigo Testamento e perceber a descrição do Antigo Testamento do que era o Messias. Aquele que libertava os cativos, aquele que dava vista aos cegos, aquele que trazia boas novas. Jesus está fazendo isso, mas eles não enxergam. Apesar das testemunhas, eles não enxergam. Mas o próprio Pai também testemunha a respeito de que Jesus é o Cristo, no verso 37 e 38. Quando a palavra de Deus diz, também não tem o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Jesus está dizendo, ora, não é só João, não é só as minhas obras, mas o próprio Pai está testemunhando. O próprio Pai está dizendo, esse daí é o meu filho amado. Esse daí é aquele em quem eu me agrado, em quem me comprazo. Esse daí é aquele que vai realizar a minha obra. Mas os homens não querem. Note que além de João, além das obras de Jesus, além do Pai, nós temos então as Escrituras, no verso 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, vocês têm as Escrituras, leia as suas Escrituras, observe o que está aí. Lembra que aqui Jesus está falando do Antigo Testamento. Veja, compare, observe, porque vocês têm nelas a vida eterna, e é verdade. Mas além delas ter a vida eterna, elas também testificam, elas também testemunham que eu sou o Cristo. Basta nós lembrarmos de quando Jesus chega na sinagoga e ele então lê a passagem do Antigo Testamento, ele termina, fecha o rolo, e ele diz, hoje se cumpriu o que estava escrito. Estava lá. Mas, meus irmãos, este texto que nós estamos considerando, de João capítulo 5, ele termina com uma nota, com uma outra verdade, aqui uma verdade talvez um pouco mais dura. É que Jesus é o Cristo, mas os homens decidem não crer nele. Ele é o Cristo que deve ser honrado. Ele é o Cristo que nós percebemos tem autoridade sobre a morte. Ele é o Cristo que tem testemunhas diversas disto. Mas os homens, apesar disto, decidem não crer nele. E por que os homens não creem em Jesus? Por que os homens, apesar do vasto material de testemunho que têm, eles não creem em Jesus? Ora, o verso de número 40 nos diz que eles não creem porque eles não querem crer.
Verso de número 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Em última instância, meus irmãos, o ponto aqui é que os homens não chegam a Jesus porque eles decidem não crer. É uma decisão. Está aqui, na frente deles, está sendo demonstrado, evidenciado, comprovado. Ora, crer em Jesus nunca foi algo dependente de sinais, de provas. Nunca foi. Porque quanto mais havia provas de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mais os homens, de modo obstinado, deliberadamente, decidiam não crer em Jesus. E Jesus está asseverando isto. Os homens não creem em Jesus porque eles estão numa situação de ausência do amor de Deus. Verso 41, diz o texto: eu não aceito glória que vem das pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. É simples. Eles não aceitam, não creem em Jesus, porque eles não têm o amor de Deus. Eles não amam a Deus. Eles creem que Deus existe. Eles até entendem que a vida deles depende de Deus. Mas, em última análise, eles também não honram a Deus. Eles também não dão o valor devido a Deus. O seu coração não bate no compasso do coração de Deus. E por não amarem a Deus, eles também não creem no Filho. Eles não creem no Filho porque não querem, de acordo com Jesus. Eles não creem no Filho porque têm ausência de amor. Eles não creem no Filho porque eles têm disposição para crer em tudo, menos na palavra de Deus. O texto diz aí no verso de número 43, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Observe, parece que esta ideia de que os homens têm disposição para crer em tudo, menos naquele que é enviado por Deus, é uma coisa muito fácil de nós percebermos. Você concorda comigo? Você chega para uma pessoa, fala de Cristo para ela, você mostra todas as evidências, provas, sinais, testemunhos, tudo. Está lá. Não é a palavra de Deus? Aqui não é a palavra de Deus? Está lá. Aqui não é a verdade? É a verdade. Digna de ser crida? Digna de ser crida. Mas o homem não crê. Ele não crê. Mas o que é espantoso é que esse mesmo homem que decide não crer na palavra de Deus, mesmo sabendo que ela é a palavra de Deus, ele chega ao ponto de expressar fé num amontoado de massa e ferro. Ele não tem dificuldade para crer nos supostos milagres, por exemplo, como nós temos aí do Padre Cícero. Eles não têm milagre para crer, eles não têm dificuldade para crer que essa estátua que está aqui pode proteger o crato. Muito embora elas não tenham condição nem de proteger elas mesmas, porque em cima delas tem uma para-raio. Porque se não botar uma para-raio lá, pode cair um raio em cima da cabeça e acabar com ela. Entende? Entende como isso é estranho? O Brasil está, não sei, acho que já foi feito já, na iminência, eu acho que já está bem andado, eu acho que já é o santo brasileiro, Frei Galvão. E, meus irmãos, como é que Frei Galvão chegou a esse status de santo? Ora, ele fazia uma pílulazinha de papel aqui, esse papelzinho que você tem aí da sua Bíblia, papel sulfite, fazia uma pílulazinha e ele dava para as pessoas, dizia, você pode tomar essa pílulazinha é de papel, não tem nada dentro, é só papel. Você toma aí e você vai ficar curado do seu problema. E, meus irmãos, são filas e filas para pegar a pílulazinha do Frei Galvão. As pessoas creem nestas coisas. As pessoas creem que uma estátua lá está ouvindo ela, se sensibiliza com ela, quando ela não tem vida. Mas elas têm dificuldade para crer
em Jesus. Elas têm dificuldade para crer na verdade das Escrituras. Elas têm dificuldade para crer na salvação por meio de Jesus. Elas não crêem, meus irmãos, porque elas preferem a glória dos homens. Verso de número 44. Como podem crer, vocês que aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Talvez aqui nós estejamos diante da maior razão pela qual os homens não querem crer. É porque eles estão preocupados. O que é que vão dizer de mim? Se eu disser que eu sou crente em Jesus, o que é que o meu colega de trabalho vai dizer lá? Se eu disser que sou crente de Jesus, eu vou começar a sofrer pressão na minha casa. Se eu disser que sou crente de Jesus, eu vou começar a sofrer perseguição na minha família. Se eu disser que eu sou crente de Jesus, eu vou encontrar dificuldade lá no meu trabalho. E o que é que os meus colegas lá da minha rua vão dizer se eu disser agora eu sou crente? Eu entreguei minha vida a Jesus. Os homens não querem crer em Jesus porque eles estão procurando a aprovação dos homens e não de Deus. Eles estão preocupados com a simpatia, de angariar, de desfrutar da simpatia do outro. E não percebe, não entende que o que importa para eles é eles ter a simpatia de Deus. É Deus ser simpático com eles, é eles desfrutar de uma amizade com Deus. Ora, meus irmãos, em João capítulo 12, no verso número 42, a palavra do Senhor nos diz: no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha, o ponto aqui é amar mais. O que é que você ama mais? Então, quando nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer, nós estamos amando mais a opinião das pessoas. Nós estamos amando mais a aprovação das pessoas. Nós estamos amando mais a glória das pessoas. E Deus? Bom, Deus depois eu me resolvo com ele. Deixa para lá. Mas note, os homens não creem porque eles se recusam a aceitar toda a palavra de Deus. Verso de número 45 até 47. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então a ideia aqui, meus irmãos, que eu estou dizendo, é que eles são seletivos. Eles pegam os escritos de Moisés e eles olham, isso daqui é legal. E alguns escritos de Moisés, além de nós crermos, vamos até ampliar. Vamos até deixar um pouco mais estreita a coisa, mais apertada a coisa. Vamos até tornar um pouco mais rígido. Mas isso daqui, falando, não, isso daqui a gente não crê, não. A gente só crê naquilo que agrada a gente, que serve para a gente. Nós corremos o risco disso, irmãos. Nós corremos o risco de nós sermos seletivos. De olharmos para as Escrituras e vermos nas Escrituras só aqueles textos que nos agradam. Então eu estou lá triste, eu estou lá desanimado, e tem um texto lá da Bíblia, rapaz, que fala direto, aí eu boto lá, isso é importante para mim. Mas o que está depois, não, isso que está depois, deixa para depois. E assim vai. Ora, nós não cremos em partes da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus em sua inteireza. E nós precisamos crer em toda a Bíblia. O problema dos judeus é que eles examinavam as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, mas eles decidiam crer em algumas partes das Escrituras. E as outras, eles deixavam de lado. E aí, meus irmãos, nós concluímos este discurso de Jesus, onde nós percebemos que Jesus é o Cristo digno de ser honrado pelos homens, que Jesus é o Cristo que tem autoridade sobre a morte, que Jesus é o Cristo, e as testemunhas afirmam esta verdade, e que Jesus é o Cristo, mas apesar de tudo isto, os homens decidem não crer nele. O capítulo 6 vai nos levar para o terceiro sinal que Jesus fala
dos 7 que nós encontramos aqui no livro de João. E será matéria para o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. E eu quero concluir fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas, meus irmãos, é que viver de modo que agrada a Deus implica em lidar com pressões. Lembre disso. Cristianismo não é válvula de escape para as pressões. Se você está pensando em ser crente, concluindo, achando que você vai ter uma vida bem-estar, de que vai se elevar o seu autoestima, de que você vai ter uma vida tranquila e mansa, de que você não vai ter problema nenhum, de que você vai ter um deleite constante na sua vida, sem nenhum tipo de pressões, perseguições, preocupações, você está iludido, porque isso não é cristianismo. Cristianismo é nós lidarmos com pressões. Cristianismo é nós vivermos de modo a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir a Cristo diariamente, amando, servindo a Cristo, custe o que custar. E se nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado, manchado pelo pecado, num mundo a serviço de Satanás, que segue as ideias do diabo, nós vamos lidar com pressões. Mas se nós queremos viver de um modo que agrada a Deus, então nós precisamos, meus irmãos, lembrar de que nós vamos lidar com estas pressões constantemente. Aqui entra uma questão. Quando nós lidamos com pressões, nós demonstramos quem nós somos, nós demonstramos quais são os valores para nós e o que é mais importante para nós. E é nesses momentos de pressão que você demonstra o que é mais valoroso para você. Que você demonstra se realmente o seu cristianismo é um cristianismo que vem de Jesus. Ou se o seu cristianismo é um arremedo para alimentar o seu egoísmo, para alimentar a sua vontade de ter uma vida tranquila e mansa neste mundo. Ser cristão, viver de um modo que agrada a Deus, implica nós lidarmos com pressões. E aí, meus irmãos e amigos que estão aqui nesta noite, o que é mais importante para a sua vida? Você vive na sua vida de modo a agradar a quem? Você vive a sua vida de modo a agradar o seu marido, a sua esposa? Um dia o seu casamento vai acabar. Eu espero em Deus que quando Cristo voltar, ou então um de vocês ser levado, vai acabar. Você espera agradar o seu patrão no trabalho? Você está procurando agradar a sua família? Você está procurando agradar... Irmãos, isso precisa ser uma realidade para a sua vida. Você precisa agradar a sua esposa, o seu esposo. Você precisa agradar o seu chefe, para ser um bom servo lá. Ser um bom servo na igreja. Mas você precisa fazer isso porque você quer viver de modo que agrada a Deus. Porque no final das contas, o que importa para você é se você está agradando a Deus. Eu posso agradar a minha esposa, eu posso agradar a igreja, eu posso agradar o meu chefe, eu posso agradar quem quer que seja. Mas se eu estiver numa condição de desagrado a Deus, aí, meus irmãos, eu vou lidar com a pressão. Não neste mundo. Porque talvez neste mundo, seguindo a corrente, vá até tranquilo, vá até bom, vai até legal. Mas eu vou lhe dar uma pressão quando eu chegar na eternidade. Uma pressão eterna, um sofrimento eterno. Daí eu destaco uma segunda aplicação. Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ter a vida eterna. No final das contas, eu acredito que todos nós queremos, de um modo direto ou indireto, agradar a Deus. Seja aquele que não é crente, seja aquele que é crente, mesmo que seja ali nas ânsias da morte, há um esforço para agradar a Deus. Mas você pode fazer todo o esforço que você quiser. Você pode cumprir todo tipo de penitência que você tiver.
E no final você vai descobrir que não adiantou de nada. Porque a vida eterna não depende do que você faz. A vida eterna depende do que Jesus fez por você. Tudo o que você faz nesta vida não adianta, não contribui para a tua eternidade. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não temos condições de fazer nada. O problema é que muitas vezes os homens continuam se esforçando. E quando descobrem que não pode fazer mais nada, é tarde demais. E eu volto à cena de Lucas 16. Lá ele descobriu, aqui é ruim, aqui é terrível. Mas eu não posso fazer mais nada para sair daqui? E eu nem posso fazer mais nada, já que eu estou lá, nem posso fazer mais nada para evitar que as pessoas que eu amo venham para cá também. O que nós estamos fazendo aqui hoje é lhe lembrar de que Jesus continua sendo o único meio pelo qual você pode ter vida eterna. E nesta noite, o Senhor, Ele dá a oportunidade que você crê em Jesus, para que a sua realidade eterna seja mudada. Agora, nós devemos lembrar, meus irmãos, de que o Senhor Jesus diz, em Mateus capítulo 10, verso 32 a 33, que quem, porém, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você entende por que a gente chama as pessoas a crer em Cristo Jesus, a entregar suas vidas a Cristo Jesus? Porque nós estamos lidando com uma eternidade. E aí, eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você agora. Quais os empecilhos que te impedem de seguir a Jesus? Se você entende que Jesus é o único meio. Se você, de alguma forma, você tem tentado agradar a Deus, então agora você sabe como é que você pode agradar a Deus, por meio de Jesus. Quais são os empecilhos que te impedem de seguir a Jesus? Quais são? Eu não sei o que te impede de seguir totalmente e absolutamente a Jesus. Mas seja o que for, se desvencilhe dele. Largue isso daí. Porque isso é um peso que atrapalha a sua caminhada. Isso se está te pedindo de chegar até Cristo, então solte disso daí. Você pode pensar, como certa vez uma pessoa me disse, mas pastor, Deus é misericordioso. Deus é paciente. Vamos deixar para depois. E é verdade, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é paciente, mas nós devemos lembrar que a misericórdia e a paciência de Deus têm um limite. O depois, nós não sabemos se existirá para cada um de nós. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje, mas amanhã nós não sabemos. E hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Mas, talvez com receios, por empecilhos, você não quer fazer isso. Arriscando. Amanhã não está mais aqui. Está na eternidade. Numa eternidade sem Cristo. E aí você deve lembrar do que dizia o saudoso pastor Marcos Wills. Há duas maneiras de viver nesse mundo. Uma é com Cristo e outra sem Cristo. Há duas maneiras de morrer neste mundo. Uma é com Cristo e outra sem Cristo. E há dois destinos que você vai ter depois que você partir desse mundo. Um é com Cristo e o outro é sem Cristo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. E nós queremos Te louvar porque de fato o Senhor é bom. O Senhor nos amou. E este amor foi provado ao enviar o Teu Filho Jesus. Aquele que deve ser honrado por nós.
aquele diante de quem todo joelho se dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra. Aquele que tem autoridade sobre a morte, porque ele venceu a morte. Nós queremos te louvar por aquele que tantas testemunhas têm expressado a fé nele. E como as escrituras de Gênesis e Apocalipse comprovam esta verdade. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que apesar de tudo isto ainda se mantêm resistentes à grande decisão que eles precisam tomar e talvez estejam tomando em seus corações, de seguir ou não a Jesus. Nós rogamos por eles. Porque assim como eles, eu também um dia não queria. Assim como eles, eu também resistia. Eu também tinha vários empecilhos. Mas a minha oração nesta noite é que o Senhor atue com graça, da mesma forma que o Senhor fez comigo, com tantos irmãos aqui, mudando os nossos desejos, nos dando força para se levantar e ir até o Senhor. E que o Senhor atue de forma graciosamente, irresistivelmente, para que isto seja uma verdade na vida daqueles que ainda não têm a Jesus. Que nós, como crentes em Cristo, possamos, ó Deus, nos alegrar na pessoa do Teu Filho, nas garantias que o Teu Filho nos dá. Que nós possamos, ó Deus, estar descansando no fato de que, apesar de muitas vezes nós lidarmos com as intempéries por causa do pecado, mas o Teu Filho também já tem toda a autoridade sobre o pecado. E o pecado já não reina mais sobre nós. E nós te louvamos por isso. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ajude a sermos a cada dia mais parecidos com o Teu Filho, para que, unidos a eles, nós possamos concluir a nossa caminhada nesta terra e assim podermos nos encontrar e estar para sempre com o Teu Filho Jesus. Nós rogamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor, que é o nosso Deus e Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor incline o Teu rosto sobre nós, e que o Senhor nos conduza na Tua maravilhosa paz. Em nome de Jesus, aquele a quem nós amamos e a quem esperamos, nós oramos. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe. Se você está aqui nesta noite, você quer entregar sua vida a Jesus, você entendeu a mensagem do Evangelho e você quer entregar sua vida a Jesus, fale comigo. Fale comigo que eu posso te ajudar nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém Celestial.